Fala rapaziada, estamos chegando, mais um Clubão Responde na área. Estou com Jonas Caetano mais uma vez para trazermos aqui um comentário bem legal. Vai ser uma resenha bem legal aqui no programa de hoje. Já agradecendo de antemão aí o Luiz que mandou a pergunta para a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Jonas. Bora resenhar e eu tenho certeza que esse assunto aqui do programa de hoje vai ser muito importante para a rapaziada, né, Jonas? Exatamente, né? O último programa foi muito bacana, a galera interagiu bastante lá nos comentários. O Luiz, inclusive, deixou um comentário bem grande, a gente vai colocar na tela aí para vocês darem uma olhada. E vai render bastante conteúdo aqui para a galera também, né? Que a gente vai falar um pouco sobre coberturas, sobre também parte prática. Ele comentou que a gente está fazendo muito a parte teórica somente, mas a parte prática poucos fazem. Aqui no Clube a gente faz também parte prática, mas não é tanto quanto a parte teórica, mas a gente faz sim, a gente vai mostrar também um pouquinho a parte prática, que é muito importante, né? A operação que vai dar o lucro, não a parte teórica, né? A parte operacional que vai trazer o lucro para a gente, e muitos apostadores, principalmente iniciantes, têm dúvida nessa questão de como operar, de como realmente a parte da tela mesmo, né? O apostador com a casa de aposta e essa interação que vai gerar os resultados aí para os apostadores. Exatamente. Então, já fica um pedacinho aí do que vai ser o assunto do programa de hoje. Vamos para a vinheta e a gente volta com esse tema. Bora para a resenha então, Jonas. Bora para a dúvida do Luiz. Luizão, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Luiz que tem sido bem participativo aí nos conteúdos do clube, né, Jonas? E ele mandou para a gente, inclusive, o Luiz, você é um dos ganhadores da promoção que a gente fez no programa do episódio 50 aqui do Clubão Responde, tá? A gente disse que daria 2 bancas de R$100 em uma das casas de apostas que o clube é parceiro, tá? Você foi um dos selecionados, a sua pergunta foi uma das 2 selecionadas. No próximo programa, nós vamos trazer o segundo comentário ali, né, que foi selecionado para a gente trazer a resenha aqui para o programa, tá? Então, Luiz, me chama lá no Instagram, cara, ViniBretts_CDA, que a gente troca uma ideia e eu te falo como que você vai fazer para receber essa banca sua aí de R$100. Fechou? E no próximo programa a gente traz o segundo comentário que a gente vai selecionar lá do programa do episódio 50 para trazer aqui do programa, e esse segundo comentário também vai ser o vencedor da segunda banca de R$100 em uma das casas de apostas parceiras. Vamos lá, Jonas. O Luiz trouxe para a gente o seguinte, ó. Vou tentar ler com calma aqui, galera, para a gente tentar abordar um pouquinho de tudo que ele trouxe aqui, mas vai dar uma resenha boa, ó. Muito boa a forma, a didática que usaram, elucidando e honesto quando coloca a necessidade de prática. Mais que elogiar, agradeço o vídeo. Valeu, velho, que bom que você gostou. Ele está se referindo ao vídeo do programa do episódio 50 do Clubão Responde, tá bom, galera? Minha sugestão para o programa é um assunto que poucos falam porque é de difícil execução. Teoria é mole, prática é outro assunto. É a cobertura de uma aposta, principalmente em hedge, minimizar o hedge, proteger o lucro, escapar de um hedge card. Na minha opinião, além de responder à dúvida, poderiam fazer algo mais aprofundado. Exemplo, a forma como Tavares coloca o vovô, fica mais fácil executar porque enfatiza a saída da operação. Outro, o Vini, quando ensina sobre under limit, precifica a entrada com os minutos de exposição. Muda a forma de analisar o valor da entrada. Esses 2 assuntos por aí são tratados de forma rasa. Na minha opinião, cobertura para apostadores de casa de aposta com cash-out ladrão é essencial para sobreviver do mercado. Essa parte eu vou ser bem sincero, eu nem entendi muito bem, tá, Luizão? Se você quiser depois deixar nos comentários aí. Independentemente de promoção, pensem no assunto. Muitos nem sabiam o que é handicap asiático mais 3 na zebra, mas muitos não sabem que podem reduzir de 20%, 30% um prejuízo. Então vamos lá, Jonas. São vários pontos que ele traz aqui, né? Mas a gente fez até um bannerzinho aqui para resumir mais ou menos tudo que ele colocou, que é o seguinte, ó. É um assunto que poucos falam, que é a prática, né? E de difícil execução. A teoria é mole, prática é outro assunto. É a cobertura de uma aposta, principalmente em hedge, minimizar o hedge, proteger o lucro. O que você acha de tudo isso que o Luizão trouxe, e principalmente enfatizando esse pedaço aí, o Jonas?
Bom, realmente, né, ele trouxe muito conteúdo aí para a gente estar discutindo nesse programa e, pelo que eu entendi, de modo geral, ele quer entender mais essa questão da parte prática, a parte operacional, que os apostadores, eles têm muita dificuldade, né, principalmente quem está começando. E eu discordo um pouco dele quando ele fala que teoria é mole, tá? Teoria, sim, depende. É mole quando você realmente é um estudioso, você vai atrás dos conteúdos, tudo. Mas, por exemplo, pega um apostador iniciante, vai falar sobre handicap, que foi inclusive o assunto do Clubão Responde passado. Não é tão fácil assim a parte teórica dos handicaps, depende do assunto que você está tratando, pode ser sim uma teoria um pouco mais difícil, mas realmente a prática é outro assunto, poucos apostadores mostram a parte prática no dia a dia, a parte operacional, e essa parte operacional é que vai fazer a virada de chave aí para você realmente se tornar um apostador que troca dinheiro ou perde dinheiro das casas de apostas para um apostador realmente lucrativo, que consegue extrair lucros consistentes mês a mês ali, e aí ao fim da temporada consegue realmente ter lucros aí das casas de apostas, e que a gente sabe é uma parcela muito pequena dos apostadores que realmente conseguem essa façanha, né, ser lucrativo no mercado. Bom, a parte prática, galera, é um pouquinho difícil de a gente mostrar aqui no dia a dia, porque realmente é o dia a dia. Não tem como a gente fazer um vídeo assim de 20 minutos mostrando o nosso dia a dia, tudo que a gente está fazendo, tudo que eu analiso, por exemplo, todas as notícias que eu vou atrás. É muito de apostador para apostador, depende de cada um, sabe? Por exemplo, na minha metodologia de análise, eu acompanho bastante os noticiários que saem, acompanho também os times, dia a dia ali eu estou acompanhando os times, estou acompanhando diariamente as odds, desde a abertura do mercado das odds até o início do jogo, eu acompanho como as odds se comportam no mercado. Então são muitos fatores na minha parte prática que fica um pouquinho complicado de colocar tudo isso dentro de um vídeo e mostrar para vocês realmente tudo que eu faço no dia a dia, tá? Essa parte prática depende de cada apostador. E é uma parte muito importante, porque realmente é só na prática que o apostador ele vai conseguir essa evolução. E é quebrando a cabeça mesmo. Às vezes ele começa mal na parte prática, ele vai testando o mercado, testa aqui, testa ali, testa uma metodologia, testa outra, e não consegue se encontrar, não consegue ser lucrativo. Mas se você persistir e continuar o estudo, com certeza você vai ajustando sua metodologia, vai ajustando ali tudo que você acha que precisa de um ajuste para afinar a sua metodologia e conseguir ser lucrativo, tá? Isso aí não é de um dia para a noite que você vai conseguir ser lucrativo. A parte prática, ela vai, assim, ao longo das temporadas. Não foi do dia para a noite que eu comecei a ser lucrativo. Eu fui vendo ali o que era mais importante para a minha metodologia, fui ajustando, fui tirando, fui colocando. E isso demorou meses, demorou temporadas. Então não foi do dia para a noite, foi ao longo das temporadas. Eu acho que isso é o mais importante a gente falar aí para a galera que está acompanhando o programa, né, Vini? Exatamente, Jonas. E para adicionar, cara, sobre essa discussão da parte prática, eu costumo dizer que no trade esportivo, por exemplo, a parte prática é a parte mais fácil. A operação é a parte mais fácil, sabe? O como executar e tal. O difícil é você montar a teoria do que você vai executar, tá ligado? Então, muitas vezes vem muito conteúdo teórico mesmo, mas que ele é a base para a parte prática funcionar. Sem a teoria bem feita, bem conceituada, bem entendida, a parte prática não adianta de nada, cara. Não adianta você ver uma operação, uma tela de operação acontecendo, sem saber o que está por trás, qual que é a teoria por trás daquele conteúdo. Então, na minha humilde opinião, a parte teórica ela é muito mais importante que a prática. Só que a prática é mais gostosa de assistir, né? Mas onde que você vai ter o conhecimento real é a parte teórica para executar aquela parte prática. Vou te dar um exemplo. E mesmo assim, a gente solta conteúdos sim práticos, tá? Vou te dar alguns exemplos meus aqui, por exemplo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu peguei aqui rapidinho 3, mas tem mais. Se você for pesquisando aí, você vai ver que tem mais. Por exemplo, tem lá no... Tira o banner aí, fazendo favor, Jonas. Tem aqui no canal do Clubão, para você ter uma ideia, ó. Esse conteúdo meu aqui, por exemplo, que você citou ali a parte do under limit meu, né? Então tem esse conteúdo aqui, ó, estratégias de trade esportivo no under goals. Se você ver esse vídeo aqui no YouTube, ele tem, eu acho que se eu não me engano, ó, ele tá aqui o tempo, ó, 1 hora e 5 minutos de vídeo. Isso aqui é uma aula, eu explico tudo detalhadamente o que eu penso do under limit e mostro na prática o que eu penso também. Falo muito de mercado nesse vídeo. O cara que assistir, ele já vai ter uma base muito boa do que eu penso do mercado do under limit, tá? Se você pegar esse outro vídeo meu aqui, por exemplo, esse aqui tá lá no meu canal. É um canal novo que eu criei recentemente agora, tá? Que é Vini Bretz, trader esportivo. Depois até sigam lá, dá essa moral lá, rapaziada.
Eu soltei um vídeo lá há pouco tempo agora falando sobre se vale a pena pagar escanteio no mercado do under limite, e eu mostro ali tanto uma base de dados com dados reais, que é uma teoria, mas que sem essa teoria, na prática, você não sabe se as coisas vão andar bem ou não. Você tem que ter essa teoria por trás. E ali eu mostro números. Assim, é uma execução prática com dados para depois você executar uma estratégia. Sem isso aqui, você não vai ter valor na sua entrada. Vai sair nos próximos dias aí também no canal do Clubão um outro vídeo meu também, que eu falo sobre pagar falta contra o gol no under limite, por exemplo. Até vou mostrar uma tela com o exemplo do Sané, de uma falta que eu comprei do Sané batendo. É prática, tá? Com a teoria junto. Depois da falta da parte prática, eu mostro na teoria, por trás daquela entrada, o valor por trás dela. Vai sair nos próximos dias aí também, tá? Tem esse outro vídeo meu aqui de cross-matching, por exemplo, que é explicando o conceito na prática. Mostra a parte do conceito e eu mostro na prática o software ali, explicando o funcionamento do cross-match. Então, assim, tem vários conteúdos, cara, que mostra, sim, a prática e mostra a teoria, mas enfatizando de novo, não se preocupem muito com a prática. A prática, cada um vai executar de uma maneira, tá? Cada um vai executar a parte prática de uma maneira. O mais importante é a parte teórica. Por exemplo, o Jonas, para precificar um jogo. A gente estava até discutindo isso aqui antes do vídeo, né, Jonas? Você vai precificar um jogo, aí tem a parte qualitativa ali do jogo, por exemplo, alguma parte de conhecimento seu que você vai trazer valor para a sua aposta que você vai fazer. Essa informação, cada um trata de uma maneira. Às vezes, né, Jonas? Você pode achar a vantagem para sua aposta. Outra pessoa com essa informação talvez não ache que isso é uma informação que traz vantagem para sua aposta, né? Você pensa mais ou menos dessa maneira também? Sim, a parte prática, cada um vai ter a sua. Pô, às vezes o apostador ele pode acordar meio-dia e ser lucrativo, ele vai acompanhar as notícias só a partir da tarde, pode ser apostador que vai ser lucrativo tendo que acordar às 6 da manhã para pegar as notícias logo de manhã cedo. E assim, cada apostador vai enxergar de uma forma e vai ter a sua metodologia. E o que vai moldar essa metodologia? O conhecimento prático ao longo das temporadas, que vai moldando essa parte de metodologia, que também tem muito a ver com a parte teórica, e aí cada apostador vai enxergar de uma forma e vai precificar de uma forma. Inclusive, para mostrar um exemplo também da parte prática, o Vini falou um pouco aí do trading esportivo, nós temos aqui lá no canal de palpites prognósticos, galera, uma série chama Análise de Valor. Acho que eu fiz 2, 3 anos atrás essa série. Se eu não me engano, tem quase 20 episódios aqui, ó. São quase 20 episódios, deixa eu ver aqui, são 18 episódios. Em cada episódio, eu faço minuciosamente uma análise da partida. Então, deixa eu dar um play aqui, só para vocês darem uma noção. Esse jogo aqui, acho que foi o jogo da Copinha. Eu falei aqui de diversos fatores de análise que eu considerei, vários fatores de análise que eu considerei para essa minha entrada que eu fiz nesse jogo. Aí depois também eu falo em outros episódios também. Deixa eu pegar um outro episódio aqui, por exemplo, esse episódio 7 aqui. Inclusive, galera, tem alguns episódios aqui dessa série Análise de Valor que eu utilizo a planilha de precificação, que também é uma parte prática, que inclusive tem essa planilha sendo disponibilizada gratuitamente lá na Learning Bet, né, na plataforma de curso do Clube da Aposta. Se eu não estou enganado, é no curso Dominando as Apostas Esportivas que eu falo também essa parte prática de toda a precificação, como fazer uma precificação do mercado das probabilidades, mercado dos handicaps asiáticos, tá? Então, realmente, é um conteúdo bem, assim, prático e também que envolve muito a parte teórica da questão de precificação dos jogos, fatores de análise que são levados em conta na minha metodologia para precificar uma partida, quais são os pesos que eu dou para cada fator de análise. Tenho certeza, se você assistir aqui os 18 episódios, galera, você vai ter uma visão realmente de como eu faço para analisar o jogo, como que é o meu dia a dia ali para estar analisando uma partida, os fatores que eu levo em consideração. Então, assim, parte prática de precificação, essa série Análise de Valor aqui que está no canal de Palpites Prognósticos do Clubão. Entra lá no canal Palpites Prognósticos, aí você vai lá em playlists, aí encontra a playlist Análise de Valor, vai ter os 18 episódios aqui. Realmente é um prato cheio para quem quer parte prática do ponto de vista PAND, tá? Além disso, eu separei aqui também um outro conteúdo, galera. Deixa eu colocar na tela aí para vocês. Que é uma parte prática de uma metodologia de cash out, tá? Então, assim, fazer um cash out pré-live, tentar fazer um trade pré-live baseado em informações e notícias, também tem aqui no canal do Clubão, tem duas partes. Essa parte 1,
que eu indico para vocês qual foi a minha motivação por estar fazendo essa aposta, quais foram as notícias que eu levei em consideração e por que eu acredito que essa aposta era interessante de ser feita antes do jogo acontecer. E depois tem também aqui a parte 2, tá vendo? Ó, se deu lucro ou não essa aposta que eu fiz e qual foi a parte prática realmente de toda essa entrada de cash out que eu tentei na Bet365, tá? Tem também no canal do Clubão, se você procurar por esse vídeo aqui, você vai estar encontrando também, tá? E além disso, Vini, só para complementar e ficar bem completo a dúvida do Luiz, vamos falar um pouquinho das coberturas, né? Que ele comentou ali da cobertura de uma aposta, principalmente em hedge, minimizar o hedge, proteger o lucro. Bom, essa parte das coberturas, você tem que entender muito bem, não só de conseguir assistir uma partida, então, só para contextualizar, né? Eu acho que ele está querendo dizer assim a parte de, por exemplo, ele faz uma aposta antes do jogo começar, e aí, durante o jogo, essa aposta não está caminhando para a análise que ele fez no pré-live. Por exemplo, ele apostou na vitória do Flamengo contra o Corinthians, só que aí começou o jogo, o Flamengo começou muito mal, está sendo muito pressionado pelo Corinthians, e aí ele quer fazer uma cobertura para tentar minimizar esse head, para tentar evitar que ele seja pego por um gol do Corinthians, por exemplo. Tá? Então, só para contextualizar, eu acredito que ele esteja falando de exemplos assim, tá? Então, por exemplo, cobertura. Cara, parte prática, você tem que entender muito bem de analisar um jogo, saber analisar um jogo, conhecer os times também, que é parte prática, você tem que ter conhecimento, ter assistido vários jogos anteriormente do time para conhecer, às vezes o time começa meio morno e depois só começa a engrenar na partida, ou ele começa amassando, aí depois acaba o gás no primeiro tempo, nos 30 minutos, depois ele começa a ser dominado pelo outro time. Tem que conhecer os times, então assim, parte prática, são muitos fatores envolvidos, conhecimento dos times, conhecimento ali também do técnico, às vezes o técnico ele tem uma carta na manga no segundo tempo, ele consegue reverter, o Abel Ferreira, por exemplo, ele consegue reverter situações ali que o Palmeiras está tendo dificuldade no jogo com algumas mudanças ali, às vezes nem de substituição, mudança ali no decorrer do jogo, de posicionamento, ele já consegue mudar toda a cara do Palmeiras e o Palmeiras começa a ir bem no jogo, por exemplo. Tá? Então, diversos conhecimentos que você tem que ter para colocar assim uma parte prática de cobertura boa, tá? E outra coisa também, galera, saber analisar o mercado. Muita gente esquece de fazer isso. Por exemplo, se eu tenho uma possibilidade de cobertura em um time que eu apostei e esse time não está muito bem, só que o mercado está assistindo essa partida também. Então, de certo ponto, ele vai oferecer uma cobertura que às vezes a odd não está compensando para eu fazer aquela cobertura, tá? Então, assim, tem diversos fatores que aí é só na parte prática mesmo. Não dá para a gente ensinar aqui, talvez ensinando em alguns grupos de acompanhamento de apostadores, em algum Discord, que você tem um grupo de apostadores que estão assistindo a partida e comentando sobre a partida. E no mesmo momento, pode ser que você tenha uma evolução melhor nesse sentido de fazer cobertura, tá? Mas, de modo geral, são muitos fatores, fica muito complicado a gente falar só em um vídeo, tá? Mas você tem que, basicamente, assistir a partida, analisar também a questão do mercado, se a odd está compensando ou não para fazer essa cobertura, ver se tem uma linha de handicap favorável para você estar fazendo uma cobertura também. Às vezes você já está no green, você está com medo de sofrer o hedge, né? Vamos supor, você apostou em um time, ele já está vencendo, só que aí no segundo tempo, no finalzinho do jogo, ele está na iminência de sofrer um empate, por exemplo. Você tem que ver se a aposta, a odd oferecida aí para um gol do próximo time está compensando você fazer esse cash out ou não. Tudo isso somente com experiência de tela, né? Experiência ali no dia a dia, fazendo muitas análises, muitos jogos ao vivo para você ter realmente essa experiência para conseguir dominar essa questão das coberturas. Bom, essa é a minha opinião, né? Eu acredito que, não sei se o Vini quer complementar alguma coisa aí de um ponto de vista do trade esportivo, que essa parte de live, né, tem a ver também com o trade esportivo, né? De saber analisar não só como está o jogo, mas também o mercado. Às vezes o mercado não está indicando odds interessantes, aí o apostador vai lá e faz uma cobertura, acha que fez uma boa cobertura, mas como a odd não está compensando, ele vai ver lá no longo prazo, ele está perdendo dinheiro, está entregando dinheiro para casa de aposta, ao invés de estar sendo beneficiado por essa cobertura, né, que é o objetivo, de tentar minimizar um hedge ou maximizar um green, né Vini? E, cara, para trazer uma opinião minha aqui também sobre essa parte de cobertura, Jonas, e aí eu vou trazer muito mais para o lado do trade esportivo do que para as apostas punting, que não é um mundo que eu tenho muito conhecimento, então não posso dar muito palpite, mas do que eu penso do trade esportivo, cara, eu não gosto dessa parada de cobertura, de minimizar hedge e nada disso, cara. Eu acho que quando a gente monta um método de trabalho, a gente está buscando no longo prazo mais EV. Valor esperado positivo na nossa aposta, no nosso trade, no que for que você estiver fazendo. Dentro desse mais EV, dentro dessa situação que você vai se expor ao risco no mercado, você tem um in-rate
e você tem um loss rate. E o loss rate faz parte da sua estratégia. Então, a partir do momento que você colocou dinheiro no mercado, você sabe que dentro daquela sua estratégia, quando você monta algo, um método de trabalho realmente estudado, sabendo o que você está fazendo, você já tem uma previsibilidade, antes mesmo de você fazer aquela entrada, de quantos por cento daquele tipo de operação que você faz que você acerta e quantos por cento daquele tipo de operação que você erra. E o que você errar, se aquele jogo ali deu certo ou não, cara, você não tem a mínima ideia se vai dar bom ou se vai dar ruim. Você tem ideia da sua previsibilidade do seu método, da porcentagem de win rate que você tem, de loss rate, do quanto você tem que ganhar para cobrir esses heads, para ser lucrativo a longo prazo. Então, eu, na minha humilde opinião, não quer dizer que eu estou certo, mas é a forma que eu penso o trading, para mim, não existe essa parada de cobertura, de minimizar head, nada disso, velho. Se eu tomar um head dentro do mercado, ele está dentro da minha previsibilidade. Eu vou, por exemplo, pagar uma falta contra o gol no under limite. O Messi bater na falta. A partir do momento que eu estou ali, eu estou sujeito ao risco de tomar minha stake de head. Mas eu sei que, no longo prazo, dependendo do quanto que aquela falta está pagando, eu estou me expondo àquele risco para a tela, aquele mais EV da falta ali. Então, eu não vou, se mexer daqui até ali, eu vou fechar um pouco para diminuir o meu head se o gol sair. Não, cara. Eu estou me expondo contra aquele risco, porque aquele risco tem mais EV no longo prazo. Então, assim, tem que ter muito cuidado no trade, velho. Esse medo de tomar head, esse medo de ter prejuízo. Cara, faz parte das estratégias, cara. É um somatório de greens e heads. Você tem que ter mais greens do que head. E pronto. Você vai subtrair um do outro e vai ter que te dar um resultado positivo no final. Então, para fechar, eu não gosto dessa parada de cobertura, essa parada de minimizar head ou coisa do tipo. Você tem que ter método de trabalho. Se você tem um método de trabalho, você tem uma previsibilidade do que você acerta e do que você erra, para no final das contas, aquela conta fechar e você ter lucros. É assim que eu penso, velho. Eu também penso da mesma forma, porque eu, assim, sou mais do punter pré-live, né? Então, assim, eu faço aposta e deixo o jogo rolar. E vai, né? E vou. Mas tem também quem faz o live também, né? Daí tem essa questão. Acho que ele estava querendo dizer mais essa parte do live. E, assim, a gente nasceu nu e estamos vestidos. Não temos que ter meio head, né, Vini? Fala aí. Tipo isso mesmo, velho. Faz parte do processo, cara. Quem tiver medo de head nas apostas esportivas, no trade esportivo, não vai para frente, velho. Porque vai fazer parte da nossa rotina. Se você ficar tentando evitar head, você vai evitar fazer a operação. E você só vai ter green, ter lucro se você tiver metodologia que você vai ter, que os seus greens pagam os seus heads. Não tem como excluir os heads. É impossível. Boa. É isso, né, velho? Tem mais alguma coisa a acrescentar ou fechamos aqui esse depoimento do Luizão aí, que foi muito legal, cara. Eu acho que trouxe uma resenha bem legal, que deu pra gente abordar várias coisas aqui. Sim. Eu acho que a gente passou brevemente por tudo que ele comentou ali, né? Não deu para falar um pouco lá da estratégia do vovô e tudo mais, mas o vídeo do vovô lá do Tavares tá bem completinho, né? O padrão de entrada, padrão de saída. Acho que ele quis também mostrar só como exemplo, né? A questão do vovô, né? E também alguns outros exemplos que você já tinha mostrado aqui no canal do Clubão. Mas é isso. E, galera, ó, ainda está em disputa a próxima banca de R$100, né? Então, se você não deixou sua dúvida no episódio anterior, corre lá, deixe seu comentário. Quem sabe no próximo episódio a gente não seleciona o seu comentário e você fatura uma banca de R$100, assim como o Luiz faturou aí nessa promoção que a gente fez no episódio especial, que foi o último episódio aí do Clubão Responde. Isso mesmo, é o episódio 50 para você que ainda quer participar, dá tempo, tá? Vai lá, comenta, deixa ali o seu comentário para virar uma dúvida aqui do programa e vai ter mais uma selecionada ali para ganhar uma banquinha de 100, beleza? Agradecer o Luiz mais uma vez, agradecer o Jonas também por mais uma participação aqui, tamo junto demais. Se você ainda não tem conta, cara, na Betfair ou qualquer outra casa de aposta, tem link aí na descrição, você criando pelos nossos links, ajuda a gente aqui com os conteúdos gratuitos para vocês. Vamos ficando por aqui, episódio de hoje um pouquinho grande, hein? Mas conteúdo legal que vale a pena. Deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Valeu, Jonas. Até mais. Falou, Vini. Valeu, galera. Valeu. Abraço.